O libertarianismo dará seu primeiro passo. Olá, caro espectador! Fico feliz que não tenha sido totalmente doutrinado e por estar vendo este vídeo. Caso você esteja assistindo a este vídeo 20 ou 30 anos após o seu lançamento, espero que o Ancapistão tenha sido instalado e todos agora estejam, enfim, com suas propriedades privadas e vivendo suas vidas pacíficas. Mas se esse não for o caso, ainda não é o fim, pois temos tempo de conseguir a nossa liberdade absoluta e viver as nossas vidas sem um Estado doutrinador e causador de miséria. O simples fato deste vídeo ter chegado até você significa que a nossa sociedade ainda não foi totalmente dominada e que podemos, por menor que pareça, pregar a verdadeira liberdade. Para início de conversa, gostaria de deixar a seguinte indagação. O que as pessoas, por mais questionadoras que sejam, não questionam? Eu te respondo, eles nunca questionam ensinamentos básicos. Ou seja, o que as pessoas aprendem geralmente na escola ou em casa, geralmente nunca são questionadas. Pois, quando se é criança e não entende nada do mundo, você aceita o que as pessoas falam como verdade, guardando isso como um ensinamento para a vida. E é nesse período de tempo que acontece a doutrinação e a lavagem cerebral que o Estado te dá. Por exemplo, na escola você já deve ter ouvido que o Estado é um mal necessário. Os impostos são um preço para viver em sociedade, que nós precisamos distribuir a riqueza entre todos, e até mesmo que sem o governo, a população voltaria à selvageria. Se você já ouviu isso e concorda, então este vídeo é perfeito para você. O libertarismo, algumas vezes traduzido do inglês como libertarianismo, é uma filosofia política que defende a liberdade como um princípio central. Os libertários compartilham um ceticismo em relação à autoridade e ao Estado, mas divergem no escopo de sua oposição aos sistemas políticos e econômicos. O autor do texto estava navegando pela internet da comunidade ANCAP e viu alguns comentários de pessoas que diziam: "Vocês não são unidos, concordem antes de nos mandarem estudar", ou até mesmo o famigerado "Isso é utópico". Motivado por essas palavras, o autor deste texto resolveu dar uma olhada nas caras da comunidade e percebeu que nós temos muitas discordâncias, mas também temos muitas coisas em comum. Bem, nós libertários apoiamos as leis naturais, pois os verdadeiros direitos são aqueles que não dependem de um cenário ou circunstâncias. O direito ao transporte, por exemplo, na verdade não é um direito, pois depende que alguém faça o transporte, alguém disponibilize o transporte, alguém acorde no dia para trabalhar e que vá até onde você está. Ou o direito à educação, que também não é um direito, porque depende que alguém estude para isso e que esteja disponível para te ensinar. Nós, libertários, acreditamos que direitos de verdade são apenas 3. Direito à vida, direito à propriedade privada e direito à liberdade de expressão. Esses são direitos porque não precisam de outras pessoas ou de algum cenário para serem aplicadas, e também porque são eles que fazem a sociedade ser verdadeiramente civilizada. Essas leis já são aplicadas na sociedade e ninguém percebe. As famílias geralmente já ensinam que não se deve matar, não se deve roubar e que devemos falar o que pensamos, além de respeitar as opiniões diversas. Tudo isso funciona bem em sociedade. Divergindo das leis de mentiras escritas em um pedaço de papel, essas leis são pensamentos naturais das pessoas de bem e que beneficiam todas as pessoas, independentemente de quem seja. As leis positivadas, que visam fingir beneficiar as pessoas, são apenas métodos para roubar as mesmas via impostos para fazer projetos sociais que atendem uma minoria, assim fingindo acabar com a desigualdade. Nós, anarcocapitalistas, além de acreditarmos nas leis naturais, também temos ideias bem fundadas sobre o mercado. As empresas privadas são muito melhores do que as empresas estatais. Mas por quê? As empresas privadas, ao contrário das estatais, têm 3 elementos: estímulo, metas e consequências. As empresas estatais não têm estímulo para fazer algo bom, pois se fizerem um trabalho porco, não serão demitidos e seus salários serão mantidos.
Não tem metas para serem batidas, pois se as pessoas ficarem o dia todo paradas, sem fazer nada, ninguém será penalizado. Eles continuarão com os seus direitos trabalhistas mantidos e os consumidores continuarão com um serviço mal feito e demorado. Por fim, as empresas públicas não sofrem consequências do livre mercado, pois, por não terem concorrência, as pessoas são obrigadas a usar um péssimo serviço. As empresas privadas, pelo contrário, não são financiadas com dinheiro público, ou seja, todo o dinheiro é arrecadado pelas pessoas que, por vontade própria, foram consumir o serviço. Então, eles têm estímulo para fazer um trabalho de qualidade e têm metas a serem batidas. Se fizerem um serviço ruim, as pessoas podem simplesmente migrar para o concorrente. As leis naturais de propriedade privada dizem que nada deve ser obrigatório ou forçado, pois isso seria um ato de agressão à propriedade privada, nesse caso, seu corpo. Então, se você não quer ser governado por um político e mesmo assim te obrigam a isso, então esse ato é uma violação à sua propriedade privada. Nós pegamos as 3 leis naturais e juntamos em algo que chamamos de PNA, Princípio de Não Agressão, que é o respeito aos outros e cada um viver a sua vida de forma pacífica. As pessoas falam que o mundo anarcocapitalista é utópico por não existir um governo, mas não é bem assim. Não é porque o país é anarcocapitalista que significa que o governo vai deixar de existir, pois se a pessoa voluntariamente quiser ser governada, não podemos impedi-la de exercer a sua liberdade. Não é porque uma sociedade não tem um governo que ela não possui leis, até porque nós somos seres humanos pensantes e aprendemos a usar as nossas inteligências em vez da força. Então, seguindo essa lógica, a maioria da população iria viver de forma pacífica, já o resto iria continuar com o governo de forma privada. Uma pequena parte iria se corromper, mas não fariam nada simplesmente, pois as pessoas agora têm armas. Uma pequena parcela provavelmente tentaria efetuar crimes na sociedade, mas seriam inibidos pelos próprios proprietários, uma vez que eles agora podem se proteger. Você agora deve estar se perguntando, quais seriam então as leis de uma sociedade ANCAP? Bom, isso então iria depender se a pessoa está atrelada ao governo ou não. Se a pessoa não está atrelada ao governo, ela iria seguir as leis naturais. Mas não se preocupe, como descrito no título deste artigo, iremos aqui apresentar as leis do ANCAPistão. Número 1. As vontades individuais devem ser mantidas acima de tudo. 2. As pessoas têm liberdade para expressar sua opinião, independente do que seja. 3. Ninguém tem o direito de pegar, alterar, usar ou obstruir nada de ninguém. 4. Contratos devem ser mantidos. Caso contrário, deve ser resolvido em tribunais privados. 5. Matar em legítima defesa é moral e ético. 6. Qualquer tipo de mercado é legítimo, a não ser que esteja vendendo pessoas sem consentimento. 7. Centralização das empresas só deve acontecer se as pessoas aceitarem voluntariamente. 8. Empresários ou empregadores têm a liberdade de escolher os seus trabalhadores sob qualquer critério. 9. A pessoa tem a liberdade de ser exceção e não ser afetada pelas vontades de uma maioria. E 10. Não fira o PNA. Apenas essas leis são o bastante para que as pessoas vivam em sociedade, mas não se esqueça de uma coisa: não existe sociedade perfeita. Contudo, numa sociedade onde você tem que se curvar por maiorias e não ter liberdade sobre o seu próprio corpo, é impossível florescer a verdadeira liberdade. Só no ANCAPistão é possível sermos livres de verdade. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Ideias Libertárias, Paulo Almeida, Baby Yoda e o historiador libertário. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Você tem alguma sugestão de assunto que gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo.